Olá pessoal, neste vídeo nós vamos tratar sobre compatibilidade e integração, aspectos práticos com o QGIS e enfoque nos tópicos de escala e topologia. No outro vídeo nós vamos tratar de diferentes sistemas de referência, que também é um problema associado à compatibilidade e integração, bem como a questão de diferentes projeções cartográficas. E esses dois aspectos normalmente devem ser considerados, devem ser tratados de forma a compatibilizar ou a tornar iguais em todas as camadas o sistema de referência e a projeção. Ou seja, o ideal é, num projeto de geoprocessamento, fazer com que todas essas camadas estejam com o mesmo sistema de referência e com a mesma projeção cartográfica. Isso vai ser tratado em outro vídeo. Neste vídeo, especificamente, nós vamos falar dos aspectos associados à escala de dados e a questões de topologia. Há outro vídeo também tratando dos aspectos de mosaico, recorte, bem como registro, que está associado especificamente a imagens de sensoriamento remoto. Vamos lá, então, para falar de escala e topologia. Eu estou aqui com o meu QGIS aberto, tá? E eu vou mostrar para vocês onde vocês podem adquirir, baixar os dados que nós vamos utilizar neste vídeo. Eu vou baixar dados de dois repositórios. O primeiro deles é o repositório da INDE. Então, vocês podem acessar www.visualizador.inde.gov.br. Este é um repositório muito importante, tá? INDE significa Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, é um repositório que tem o objetivo de agregar, tá, repositórios, dados georreferenciados de diferentes instituições brasileiras. Se a gente vem aqui em adicionar camadas, por exemplo, a gente vai ter por instituições, e a gente tem uma lista de instituições que disponibilizaram dados, tá, nesse repositório. E o propósito geral é um repositório que é continuamente atualizado, mas o propósito é que cada vez mais os órgãos oficiais consigam agregar, né, consigam unir mesmo os dados nesse único repositório para facilitar a vida do usuário, tá? Então, nós vamos começar. Eu vou buscar aqui diretamente para a gente agilizar um pouco. Eu vou buscar dados de solos, tá? Então, vão vir uma série de camadas. Ó, esses aqui que são baseados em folha, eles são apenas um pedacinho. Então, vocês vão ver que vai ter um dado de solos aqui para baixo, que tem dados do Brasil inteiro. Aqui é só a Amazônia Legal. Vamos continuando aqui, olha quanta informação a gente tem. Olha aqui, ó, solos do Brasil, tá? Então, vou até clicar aqui para ele carregar essa camada. Olha só, solos do Brasil inteiro na escala 1 para 5 milhões, tá? Então, para baixar essa camada de solos aqui, a gente vem aqui nas reticências, vamos ver se vai funcionar, ou no nome da camada, quando não funcionar lá, ó. E a gente vai ter aqui, ó, a opção de download de arquivo shape, tá? Então, aqui é que a gente pode fazer o download. Vou clicar aqui, vamos ver como é que está a velocidade hoje. Às vezes esse repositório é um pouco lento, ó, hoje está razoável. Então, vou salvar o arquivo, tá? Vou criar uma pasta aqui específica de dados que a gente está baixando agora. Nesse caso aqui, eu vou baixar, então vou criar a pasta, baixar e salvar aqui. Ok. E vou baixar também os dados de limites municipais. Então, o nome da camada eu já consultei previamente, tá? Para agilizar. Se você digitar lá BSIM município, e aí BSIM, pode ser que seja uma questão de acento, vamos tirar aqui um BSIM. Talvez esteja sem, vamos ver se é assim, sem o sublinhado. Olha lá, BSIM município área.
Então, é essa camada aqui que eu quero baixar. Ó, ele já carregou ali, vou clicar e vou também fazer o download desse arquivo. Tá lá, ó, BSIM município A, save file, ok, salvei. Beleza, então desse repositório são essas duas camadas. Agora eu vou acessar o ITCG, que na verdade agora mudou de nome, chama-se IAT. Tá? Mas o link ainda está valendo, ele redireciona automático, ó, iat.pr.gov.br. Tá? Então agora é Instituto de Água e Terra. Aqui a gente tem, ó, geodados, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, dados de referência, tá? Dados geoespaciais, vou clicar aqui primeiro. Então, ó, divisão político-administrativa, e eu vou buscar a divisão político-administrativa do Paraná mais atual. Ó, eu tenho aqui o shape, que eu vou pegar aqui em coordenadas UTM, tá? De 2020, um arquivo bem recente. Então, vou salvar esse arquivo também naquela mesma pasta. E vou pegar também o geodado de... Agora aqui eu venho nos dados temáticos. Se você quiser, você pode trazer um pouquinho mais para cá, que fica mais fácil de ver, né? Então, antes eu fui nos dados de referência, agora eu vou nos dados temáticos. Venho aqui. Então, aqui eu tenho solos também. E aí eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho aptidão, degradação, declividade. Eu quero os solos mesmo do Paraná. Vou clicar aqui, então. Salvar. Ok. Salvar lá na mesma pasta. Beleza. Então, naquela pasta eu já tenho 4 conjuntos de dados. Escala, topologia estão lá, tá? Vou descompactar todo mundo. Então, vou pedir para extrair tudo aqui. Deixa eu ver se ele vai conseguir extrair tudo ao mesmo tempo. Vou extrair um por vez aqui, que o meu Linux acho que fica mais fácil dessa forma. Então, extrair municípios. Extrair solos. E os solos da Indy também. Então, todas as minhas camadas aqui extraídas. Vou para o QGIS e vamos começar, então, a fazer uma análise disso aí. Primeiro, a questão dos solos, tá? Eu vou adicionar cada camada. Lembra que eu posso vir aqui, ó, acho que é mais fácil quando você pode se confundir, tá? Porque é o seguinte, lembra que um shape, ó, vou entrar aqui em municípios, um shape, na verdade, é um conjunto de arquivos. Às vezes, quando você está no Windows, não aparece a extensão que a gente chama, né? O nome final do arquivo aqui, tá? Se aparecer, fica fácil, porque você sempre tem que arrastar o que termina com SHP para carregar aqui no QGIS. Ó, arrastou, tá lá. Se não aparecer e você estiver se confundindo qual que é o arquivo, porque na verdade eles têm os mesmos nomes, ó, só muda o final. Você pode vir aqui pelo QGIS mesmo e acessar por meio do navegador ou browser, acessar aquela pasta, tá? Então, vou vir aqui, no meu caso está em documentos, projetos, escala, topologia, o município eu já adicionei, e aí ele só vai mostrar o shape, ó. Vai ficar mais fácil que ele não vai mostrar aquela lista de arquivos lá, ele só mostra o shape, tá? Então, já vou adicionar aqui os outros dados, adicionei municípios, vou adicionar solos, ele vai me perguntar aqui qual é o sistema de referência para esse dado de solos. Esse daqui eu peguei da Indy. Os dados da Indy estão normalmente em cirgas e graus, tá? Então, cirgas 2000, ó, neste sistema de referência aqui, ó, 4674, é o padrão lá da Indy, tá? Então, ok. Ver se ele identificou, tem algum probleminha aqui no que ele carregou, mas carregou, peraí. Não, ó, minto. Esse aqui não veio da Índia, esse aqui veio do ITCG, né? O da Índia é esse aqui, ó. Que é do Brasil inteiro. Tá, aqui tá certo. Inclusive com as camadas sobrepostas. Ó, esse já é um problema de compatibilidade e integração também. Porque eu informei para o QGIS que a camada de solos era do sistema de referência cirgas em graus, certo? Mas ele não conseguiu sobrepor. Quando ele não consegue sobrepor é porque eu informei errado, tá? Então, aqui eu vou
verificar agora a questão se ela está em UTM, que é muito provável que ela esteja em UTM. Vou colocar aqui em UTM, pedir para aplicar e ok. Quando eu faço isso, como é que eu vou saber se deu certo? Eu faço a sobreposição com outra camada, tá? Se ele fizer a sobreposição, olha aqui, ó, inclusive com as demais, agora está todo mundo sobreposto. Então, agora eu resolvi o problema, tá? Então, essa questão de informar, quando o QGIS pergunta, abre aquela tela para perguntar qual é o sistema de referência e projeção, né? Inicialmente eu coloquei só Sirgas e aí ele não conseguiu sobrepor. Quando eu coloquei Sirgas e UTM, ele conseguiu sobrepor, tá? Então, aí sim eu estava trabalhando com o sistema correto. Beleza, adicionei aqui as minhas camadas, tá? Primeiro, tratando da questão de escala. Se eu comparar, tá, a questão dos solos, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou colocar só uma paleta de cores aqui para a gente facilitar a discriminação das classes de solos, tá? Então, eu vou colocar aqui categorizado com base eu vou usar aqui a coluna. Vamos olhar a tabela de atributos primeiro para saber melhor qual a coluna mais adequada. A gente tem aqui, ó, compom. A gente poderia usar símbolo ou DSC compom, tá? Porque aqui já essa aqui tem muito dado nulo, essa também, então eu vou usar essa opção, tá? DSC compom. Um detalhe, ó, é muito comum também ter esse probleminha de acento, tá? Ele não conseguiu identificar a acentuação, então vamos ver se a gente consegue corrigir aqui. A questão de acentuação a gente sempre arruma nessa parte aqui, ó, no encode, certo? Então vamos lá, vou colocar aqui o Windows 12.5.2, que normalmente resolve o problema, e vamos consultar de novo a tabela de atributos, ó, tá lá, resolveu, tá? Então, DSC compom é a coluna que eu vou utilizar para gerar a legenda de cores, tá? Então, DSC compom, vou pedir para cores aleatórias mesmo, tá? Que eu não vou me preocupar muito com as cores, eu só quero que ele consiga variar aqui as cores de solos, tá? Dá um zoom aqui na região do Paraná e ok. Vou fazer a mesma coisa para solos. Então, aqui, ó, só para olhar a tabela de atributos, né? Então, aqui eu tenho grupo 99 ou classe 99, o que você achar mais adequado, tá? Então, eu vou colocar aqui essa classe G grupo 99. Vou lá em simbologia, categorizado, porque eu quero colocar cores diferentes para cada classe. Categorizado. E aqui, tá? Eu estou passando um pouquinho rápido nessa parte, porque isso tudo normalmente a gente já viu em cartografia, tá? Então, vale como uma revisão aí. Classifiquei, então ele gerou lá diversas cores, aplicar, ok. O que eu quero com isso tudo? Eu quero comparar a diversidade, tá, de solos aqui que ele consegue mostrar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, nessa parte aqui que mostra apenas os municípios do Paraná, ó, vou colocar essa camada por cima, mostra só os municípios, eu vou tirar o preenchimento, tá? E vou aumentar um pouquinho a linha aqui para facilitar a nossa vida, inclusive colocar uma cor diferente de linha, também para facilitar a discriminação. Vamos ver se vai facilitar aqui. Vou dar um zoom aqui no município. Não facilitou a cor. Vamos colocar o preto mesmo, porque o rosinha ali ficou ruim. Vou botar até mais espesso. Aí, melhorou. Então, ó, dei um zoom aqui, estou especificamente do município de Londrina, tá? Falou assim, como é que você selecionou Londrina, né? Como é que você acha Londrina rapidinho?
Se você não sabe, né, eu já sei, né, me acostumei a trabalhar com, a gente trabalha muito com Londrina, eu já vou direto. Mas se você não sabe, você quer localizar um município específico, ó, seleciona aqui a camada, seleciona as feições por valor e vem aqui. Então, qual é o município que você quer? E você digita o nome, tá? Você começa a digitar, ele vai filtrando aqui, Londrina, e você pode pedir, inclusive, para dar um zoom naquele município. Ou selecionar. Se você selecionar, ele destaca em amarelo, tá? Então, depois que você selecionou e destacou aqui, ó, você pode dar um pouquinho mais de zoom. E, ok. Tá. Agora eu vou desmarcar aqui. Então, eu sei que isso aqui é Londrina. Agora, ó, o que eu queria mostrar para vocês. Dentro de Londrina, aqui eu estou mostrando só os solos com o dado do ITCG, né, que é essa camada solos 99. Se eu olhar para a camada da INDE, olha como muda. Né? Por quê? Porque a escala de detalhamento do dado da INDE, vou colocar aqui o nome da camada, da INDE, é 1 para 5 milhões. E do ITCG, ou IAT, que é o nome agora atual, é uma escala bem mais refinada, acho que está no 250 mil lá, se não me engano. Tá? Então, com uma escala mais refinada, eu tenho um detalhamento muito maior. Tá? Então, quando a gente fala de compatibilidade de escala, é você buscar a escala mais adequada para a área de estudo. Se você vai trabalhar a nível de Brasil, talvez seja suficiente você trabalhar com a camada 1 para 5 milhões da INDE. Se você vai trabalhar em nível de município, né, por exemplo, o município do Paraná, vale mais a pena você trabalhar com a camada do ITCG. Tá? Então, essa questão de detalhamento, ela é muito importante. E aí eu já quero fazer um link com algo que a gente trata lá em cartografia, que a escala do dado é fixa. Então, por exemplo, aqui embaixo no QGIS, ele mostra a escala de visualização desse zoom aqui. Mas, embora eu possa aproximar, né, ó, estou aproximando, a minha escala aqui está aumentando, tá? Só que a escala do dado não muda, olha, tá? Então, ele permanece com essa escala, que é a escala nativa, digamos assim, que o dado foi adquirido, tá? Não vai mudar. Já se eu visualizar o outro dado, é a mesma coisa, ó, a escala não muda, então o detalhamento permanece, embora que eu mude a escala de visualização no QGIS. Então são conceitos aí, né? Uma coisa é a escala de visualização, outra coisa é a escala do dado, tá? Ok. Agora eu vou detalhar um outro aspecto, ó. Aqui é o município de Londrina, né? E eu vou colocar aqui essa camada de municípios, que foi a camada que veio lá da INDE também, ó, vou até mudar o nome aqui, INDE, com F2 eu consigo renomear, tá? Mas você também pode clicar com o botão direito e pedir para fazer o rename aqui, ou renomear, tá? Vou só modificar aqui também, tirar o preenchimento e colocar uma outra cor. Então, olha aqui, os limites não batem. É, de novo, uma questão de detalhamento, tá? Vou dar um zoom específico nessa parte aqui, olha só como muda bastante. Isso aqui, né, a linha preta é a linha do ITCG e a linha vermelha é a linha da INDE, tá? Então, o preto a gente vê que ele é bem mais detalhado, né? E a gente pode, inclusive, comparar essa questão do detalhamento, ó, tá? Utilizando uma carta como base, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui já está instalado, mas você pode vir aqui e instalar um plugin que a gente chama de DSG, ó, Tools OP, que ele vem em português. No meu caso, eu já tinha instalado, no teu caso, você vai clicar em Install aqui, tá? Você precisa estar conectado na internet para ele conseguir fazer a instalação. Instalou, ele vai aparecer aqui, no teu menu. Aqui a gente pode vir em BDJX, ele tem muitas funções, tá? Agora eu vou tratar só da questão do mapa mesmo. Vou pedir aqui, ó, cartas topográficas 1 para 50 mil.
cliquei lá, ó, e ele carregou aqui uma camada, tá? Que é uma camada que mostra a carta, tá? As cartas que a gente vê lá impressas, lá em topografia, né? Para quem já participou dessa aula comigo aí, então estão aqui em formato digital. Eu vou abaixar aqui para ela deixar no último nível, para que a gente possa ver a sobreposição. Então, por exemplo, aqui nessa área que a gente está dando zoom, tá? Eu tenho, ó, o rio Jacutinga. E no caso aqui, o limite do município é o rio Jacutinga. Isso é muito comum, né? Os limites dos municípios serem um rio. Se a gente olha para a camada da Indy, tá? Vou de novo deixar mais espessa ainda para ficar mais fácil de ver aqui. Olha só a linha vermelha, ó. Ela não coincide exatamente com o traçado do rio, ela é mais grosseira, né? Não tem todas as curvinhas do rio. Já com o dado do IAT, olha só, tá bem mais próximo. Ainda tem algumas diferenças, mas está bem mais próximo. Isso, de novo, é uma questão de escala, tá bom? Então, só para mostrar para vocês esse detalhe. Vamos agora falar um pouquinho em relação à topologia, tá? Aqui no dado do ITCG, ó, nessa camada do ITCG, tá? Ó, dei o zoom na camada aqui. Eu tenho uma função que é bastante interessante, que é uma função de verificação de topologia no QGIS. Basicamente, o que é topologia? É a questão de como os dados foram digitalizados, os dados vetoriais. Então, pode haver, por exemplo, problema de linhas que não fecham, linhas que estão sobrepostas, vértices duplicados, uma série de questões de topologia que podem, às vezes, prejudicar algumas outras operações com dados vetoriais. Tá? Então, a gente tem uma opção aqui, ó, de checar validade. Tá? Então, ele faz uma verificação topológica. Eu vou verificar aqui nessa camada de solos 99, tá? E eu vou deixar ele criar camadas temporárias mesmo como resultado. Vou pedir para executar. Isso nem sempre é interessante, tá? Na maioria das vezes, vocês vão ver que eu salvo os arquivos. Mas aqui, como é só uma verificação, eu vou deixar como camada temporária mesmo. Fechou o QGIS, ela vai desaparecer. Então, executar. Olha aqui, ó. Eu tenho 8 polígonos de erros de topologia, tá? Então, a gente consegue inclusive, ó, verificar. Ó, nessa camada dos válidos, ele mostra tudo que está ok, e nessa camada do inválido, ele mostra quais são as regiões que tem problema. E nessa camadinha de erro, se você abrir a tabela de atributos, ele mostra qual que é o problema, tá? Hint Self-Intersection. Tá? Tem como você fazer correções manuais, mas mais prático, obviamente, é corrigir de forma automática. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em Processing Toolbox e digitar Fix. E a gente vai ter uma opção, ó, Fix Geometries, né, para corrigir as geometrias aí. Vou dar 2 cliques. Vou pedir novamente para ele corrigir as geometrias de solos. Tá? Vou deixar também criar uma camada temporária aqui. Executar e fechar. Ó, aqui está a camada que ele gerou como uma camada corrigida. Eu vou fazer o quê? Eu vou testar de novo se há algum problema aqui. Ó. Checar a validade nessa camada que ele acabou de gerar. Tá? E executar. Só que antes disso, só para não confundir, deixa eu só apagar aqui, senão ele vai gerar com o mesmo nome. Aí, ok. Vetor, geometria, para checar a validade e executar. Olha só, agora eu não tenho nenhum polígono inválido na contagem de erros. Tá? Então, essa aqui é a minha saída válida. Eu poderia agora salvar como uma camada definitiva, né? Simplesmente ou tornando permanente ou exportando e atribuindo um nome. Ok? Outro detalhe ainda que eu quero mostrar para vocês em relação à geometria é quando a gente estiver fazendo fazendo digitalização manual de uma camada. Então, eu vou criar aqui uma camada, um shape de polígonos, que eu vou chamar aqui
mesma pasta, eu vou chamar de polígonos 1. Ok. Polígonos 1 é uma camada de polígono, vou colocar em Sirgas UTM-22S e não vou nem cadastrar nenhum atributo não, deixa só assim mesmo. Ok, tá aqui minha camada, uma camada vazia de polígonos, ok? Se eu quiser sobrepor aqui os dados dos municípios, né, digamos que eu queira cadastrar aqui alguns polígonos aqui na região de Londrina, tá? Eu poderia, inclusive, ó, digamos que eu estivesse cadastrando propriedades rurais, por exemplo, tá? A gente poderia trabalhar com um plugin KickMap Services, tá? Você pode instalar esse plugin, que aí a gente consegue acessar algumas camadas interessantes, como a camada do Google, né? Quero carregar aqui na camada do Google. Tem que esperar ele fazer a busca, tá? Então, vou adicionar uma camada do Google aqui de satélites. E aí ele carrega ali, tá? Então, pode ser algo bastante interessante aí. Conforme você vai dando zoom, ele vai atualizando. Ele não baixou a imagem do Google, ele só está em modo de visualização aqui, tá? Não está baixando a imagem, eu não tenho como processar essa imagem, por exemplo. Tá? Então, digamos que eu quisesse aqui fazer uma vetorização aqui de um conjunto de lotes ou de propriedades rurais aqui nessa camada de polígonos, usando a imagem como base. Tá? Então, eu estou aqui em polígonos, ó, tem que estar selecionado, vou entrar em modo de edição. E aqui, antes de começar a fazer digitalização, eu vou fazer o seguinte, é interessante a gente vir aqui nesse Snap Options e pedir para habilitar essa camada de snapping. Essa camada vai facilitar a tua edição topológica, tá? Então, eu vou pedir para ele considerar vértices, tá? Vou colocar aqui uma tolerância bem baixa, vou colocar aqui uma tolerância de 5 pixels, para que ele possa o quê? Unir vértices de áreas adjacentes, tá? Para não gerar buracos. E vou habilitar a edição topológica e a intersecção também. Vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e adicionar uma feição poligonal. Então, clico e vou começar a fazer edição. Vou clicando com o mouse, tá? Quando eu quero finalizar um polígono, eu simplesmente clico com o botão direito do mouse e ele vai abrir aqui perguntando qual vai ser o identificador. Eu vou usar um número sequencial. Ok, beleza, tá aqui. Ele já cadastrou o primeiro. No próximo, à medida que eu for digitalizar, vocês vão ver que ele vai, ó, quando eu me aproximo de uma feição existente, olha só, ele já mostra um pontinho rosa aqui. Por quê? Porque vai fazer com que eu consiga digitalizar sem gerar buracos, tá? Então, na hora que eu clico aqui, ó, ele já vai unir, digamos assim, ó, e fazer com que fique certinho 2 polígonos adjacentes, tá? E se eu tentar criar um polígono que tenha sobreposição, por exemplo, aqui, ó. Vou até dar um pouquinho mais de zoom. Digamos que eu tente gerar um polígono que tenha sobreposição. Olha só o que vai acontecer. Eu vou tentar começar aqui o polígono. Vou chamar de polígono 3. E nesse caso aqui ele gerou. Puxa, eu não queria que acontecesse isso, tá? Então a gente pode vir lá nas opções, tá? E verificar aqui nas configurações avançadas o que a gente pode fazer para resolver isso, ó. Na parte de polígonos, tá? Eu vou vir aqui e vou pedir para que ele trabalhe agora com segmentos, tá?
E vou pedir para evitar as sobreposições, tá? A tolerância, aquela hora eu pus 5, ele não pegou, né? Acho que faltou um enter, alguma coisa ali, tá? Então, evitar sobreposições. Vocês vão ver o que vai acontecer agora, tá? Eu vou até apagar esse polígono que eu acabei de adicionar, só para vocês verem. Ó. Selecionei, vou apagar esse e vou criar outro. Então, vou aqui em adicionar. Ó, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz antes, só que ele estava lá naquele avoid overlap, né? Então, 4. Olha aqui. Ele não criou lá dentro, tá? Então, ó, esse é um polígono, esse é outro polígono. Ele não criou polígonos sobrepostos. Então, são algumas questões topológicas que são muito facilitadas quando a gente trabalha com essas opções de snapping aqui. Tá? Eu vou deixar links adicionais para vocês, se quiserem explorar mais as questões de digitalização, né? Tem inclusive uma série de funções aqui, daria para a gente fazer, sei lá, umas 2, 3 aulas só sobre isso, ó. Simplificar feições, tá? Isso aqui tudo tem a ver com adição topológica, mas eu vou deixar como algo complementar aqui para que vocês possam pesquisar, até para o vídeo não ficar longo demais, tá bom? Então, o que eu queria destacar é isso, questões topológicas e questões de escala nesse vídeo, tá? Então, para finalizar aqui, ó, salvei, vou finalizar a edição, sempre é importante, né, sair aqui da edição clicando no lápis novamente, e ok, eu já tenho a minha camada finalizada. Se você quiser, inclusive, para finalizar aqui, ó, fazer uma verificação nessa camada que foi acabada, né, que a gente acabou de criar, sempre procure apagar essas camadas da verificação anterior aqui para não se confundir, tá? Então lá, ó, checar validade, executar, aqui, ó, sem nenhum polígono inválido, tá? Então, o propósito da aula de hoje era esse. Eu sugiro que vocês tentem reproduzir, tá, esse vídeo. Em caso de dúvidas, entrem em contato. Finalizamos aqui e eu desejo a todos bons estudos.